Pessoal, vamos lá agora para a aula 8. Né? A gente discutiu na aula 7 substantivos concretos, substantivos abstratos e esse modo de representação do mundo também por meio desses substantivos. Bom, quando a gente falou de tipos de texto na aula passada, eu também te falei o seguinte: a gente tem 3 tipos e pedi para você tomar cuidado para não confundir tipos de texto com tipos de discurso. Né? Tipos de texto, ele é um texto descritivo, ele é um texto narrativo ou ele é um texto dissertativo. Esses são os tipos de texto, tá bom? Dentre esses tipos de texto, aí a gente foi vendo as características. Então, tanto a descrição quanto a narração são textos em que predominam os substantivos abstratos. Na dissertação, predominam os substantivos na descrição, opa, ato falho, vamos voltar. Na narração e na descrição, os substantivos concretos. Os abstratos ficam para a dissertação. Então, quando eu faço uma análise do mundo, a minha abstração é o que está mais forte. Quando eu faço uma visualização do mundo, é o concreto que eu chamo aí para ter a imagem mental. Certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Quando eu exploro os elementos concretos e os elementos abstratos, o que eu estou querendo dizer é como a simbologia desses elementos vão aparecer na nossa vida. E eu queria te convidar para uma leitura. Nesse momento, eu sei que você vai ter tarefa mínima, complementar, você está assistindo aula e tudo mais. Mas quero te citar um dos clássicos imperdíveis da humanidade. O Velho Mar, do Hemingway. Eu já quero começar a minha análise nessa imagem aqui. Eu já queria que você olhasse bem como foi feita essa imagem e como ela é representativa de toda a obra, do concreto da obra. Vou te contar a história, tá? Se você não sabe, a história é a história do seu Santiago, que depois de muito tempo, sem pescar um peixe, desacreditado por toda a comunidade, ele resolve que vai para o mar e só volta com peixe. Ele é um pescador, ele vive disso. Ele precisa de um peixe. Não é só para provar para os outros. É para a própria sobrevivência. E ele vai para o mar. E lá ele fica. E fica. Eu não vou te dar muito spoiler, não, mas eu preciso te falar isso. Esse peixe aqui aparece. Está na capa. Né? Olha aqui, ó. Seu Santiago. E eu acho que a representação é muito interessante, porque ele está aqui no barquinho. Né? Seu Santiago, o barquinho dele, as ondas, está dando para ver? As ondas do mar, né? Aqui. E o peixe. Que é uma representação, para mim, dessa imagem, é um grande peixe-espada. Realmente é um peixe grande demais. Olha o barco dele, olha o peixe. Olha aqui, ele tentando segurar esse peixe. Agora, eu acho que o teu olhar já te conduziu para uma outra coisa também, né? Acho que você conseguiu perceber que, além do peixe, do seu Santiago, aqui tem um rosto. Né? A composição da imagem como um todo é um rosto. E esse rosto nada mais é que do autor, do Hemingway, que é o autor desse livro. Eu te falei, ele pega esse peixe. Ele pega. Eu cheguei até a metade do livro. Esse peixe que ele pegou, ele vai conseguir sustentar? E eu já conduzi teu olhar para isso daqui. Olha o tamanho do barco. Olha o tamanho do peixe. Olha esse senhor. Será? Pode ser que sim. Pode ser que não. Agora eu não vou estragar o filme. Olha. Tem um filme também, tá? Mas eu quero que você leia o livro. Eu não vou estragar o livro, não. Eu quero que você leia. Só que eu quero que você entenda a simbologia. Tenta entender que você tem 2 momentos muito claros aqui nesse livro. Você tem alguém em busca de um sonho. Esse sonho está ali. E ele está tentando pegar. Posso falar que talvez isso seja uma metáfora do momento em que você vive agora? Você está em busca da realização do seu grande sonho. Você está fazendo de tudo para pescar esse peixe, certo? Por isso você está, inclusive, assistindo a todas essas aulas aqui em vídeo. Ok? Então, você está lá lutando. Pegou o peixe. Agora começa um outro momento da sua vida. Manter esse peixe. Ter aquilo que você conquistou. Conservar aquilo, apesar de todas as adversidades. Vou te dar só alguns elementos deste livro. Tem tubarões circulando por aqui, viu? E o peixe, quando ele foi fisgado, como sempre, ele foi machucado. Esses tubarões vão tentar pegar esse peixe também. Você está entendendo a simbologia? Gente, a gente está falando de tubarão. Eu falei na aula passada para você que eu destruí a infância, mas a gente tem que pensar nessa simbologia. A gente pensa no Nemo, que seja. O que está sendo representado ali?
A busca, está representada a solidão. Tem várias representações simbólicas ali. Eu acho que um dos melhores momentos do Nemo é aquele momento da reunião dos tubarões que não comem peixe. Oi, meu nome é Bruce, estou há X dias sem comer peixe. Gente, essa relação da força bruta é muito interessante, né? A Dory ali, nem na ingenuidade dela, não sabendo. Você traça os perfis. Gente, eu falei ingenuidade e falei Dory. Você tem os elementos, ó, Dory é o concreto, você visualizou o peixinho azul sem memória, né? E, ao mesmo tempo, você pensou em quanto ela é ingênua assim, o quanto ela demora para entender as coisas que são ditas. A visão dela de que o copo pode estar meio cheio quando ela está dentro do estômago de uma baleia. Ela fala baleiês. Tudo isso faz parte do seu universo, tudo isso é representação simbólica. O que o Hemingway, saindo do mundo Nemo, indo para o Hemingway, o que o Hemingway nos traz é justamente essa mensagem. E aí? Pegou seu peixe, e agora? Você vai conseguir conservar? Eu não vou te contar, obviamente. Eu quero que você leia esse livro. Mas quero que você leia esse livro pensando, são 100 páginas, gente. É um livro curtíssimo. Ao mesmo tempo, eu vou te falar um segredo a respeito desse livro. Eu demorei muito para ler esse livro. E eu só consegui ler esse livro na idade madura. Porque todas as vezes, na minha adolescência, que eu tentei ler esse livro, eu travei na linguagem. Na idade madura, quando eu já estava sabendo um pouquinho ler melhor em inglês, é que eu resolvi e falei, não, eu vou tentar ler o original. Tem boas traduções, procure boas traduções no mercado. Mas me impressionou o seguinte, se alguém pedisse, faz uma revisão desse texto, troca algumas palavras, eu não conseguiria. A construção da frase do Hemingway é tão perfeita, a seleção e a combinação de palavras, lembra do eixo que eu falei na aula passada? Seleção, morfologia, combinação, sintaxe, é tão perfeita e cria imagens tão interessantes que não daria para fazer diferente. O que são esses substantivos? Eles são essa vida do texto, elas são a criação dessas imagens, dessas realidades do texto. Agora, vamos sair do Hemingway e tentar entrar numa realidade um pouquinho mais concreta? Né? Você fala, poxa, Lucy, mas e eu? Né? Você me compara com o Hemingway? Há uma linha muito tênue que te diferencia do Hemingway. Então, vamos pegar uma realidade. Eu vou pegar uma redação nota 1000 do Enem, em que o aluno soube fazer justamente essa brincadeira do concreto dentro do temático. Então, vamos lá. Dissertação de Enem. Dissertação é texto abstrato, trabalha com substantivos primordialmente abstratos. O que esse aluno fez? Ele pensou naquela proposta de redação, que no caso era publicidade infantil, está aqui no título, claro para você, e ele fez uma relação simbólica com o mundo. Vem aqui ver o que ele fez, ó. O progresso roda constantemente sobre duas engrenagens. Faz andar uma coisa, esmagando sempre alguém. Eu não sei você, mas eu consegui enxergar a engrenagem esmagando, né? A frase do escritor e pensador francês Victor Hugo, que você bem conhece, exprime a ideia de que o sistema capitalista funciona baseando-se na exploração constante dos indivíduos. Analisando esse conceito atrelado à conjuntura atual, nota-se que a publicidade direcionada às crianças no Brasil possui um caráter predatório, funcionando como meio de criação de futuros consumistas e explorando a relativa facilidade de se persuadir uma criança por meio do uso de elementos do universo infantil. Gente, olha que baita introdução bem feita. Presta atenção no que ele fez. O candidato conseguiu olhar para esse mundo de consumismo e etc., e fazer a imagem mental da engrenagem esmagadora. Sensacional, né? Isso que eu queria de você. Vou voltar nisso. Olha quantas linhas ele tem para imagem. Olha quantas linhas ele tem para abstração. O que predomina aqui? A abstração. Mas ele fez um excelente uso da imagem dentro do texto desse. Essa competência é que a gente quer que você adquira com o tempo. Eu queria pedir para você pegar sua apostila, porque a gente precisa fazer alguns exercícios para a gente conversar um pouquinho mais a respeito de toda essa teoria. Então, eu queria que você fosse comigo para a sua apostila e pegasse o primeiro exercício, que é um exercício da FUVEST. Qual é a jogadinha da FUVEST aqui? Ó? A FUVEST quer que você visualize o espaço que ele trouxe. Então, é um texto do Carlos Lemos, Cozinhas é o nome desse texto.
Como sempre, tá? Você tem o texto, o mais interessante é você partir do enunciado, e a partir do enunciado a gente já vai tendo umas dicas do que a gente tem que fazer aqui no texto. Texto lido é texto riscado, rabiscado, anotado. Portanto, para agora o vídeo se você não pegou, pega lápis, pega caneta, pega marca-texto. Vamos lá. Em relação a esse texto, traduz corretamente uma relação espacial expressa no texto o que se encontra em. Vamos lá. Eu já vou olhar a resposta com vocês. Está aqui, ó. A casa de fazer farinha é adjacente aos telheiros. A adoção do cardápio indígena introduziu nas cozinhas e zonas de serviço das moradas brasileiras equipamentos desconhecidos no reino. Instalou nos alpendres roceiros a prensa de espremer mandioca ralada para a farinha. Nos inventários paulistas é comum a menção de tal fato. No inventário de Pedro Nunes, por exemplo, efetuado em 1623, fala-se num sítio das bandas do Ipiranga, com seu alpendre e 2 camarinhas no dito alpendre, com a prensa no dito sítio, que deveria comprimir nos tipitis toda a massa proveniente do mandiocal, também inventariado. Mas a farinha não exigia somente a prensa. Não exigia somente a prensa, isso. Pedia também raladores, coxos de lavagem e forno ou fogão. Era normal, então, a casa de fazer farinha no quintal, ao lado dos telheiros e próxima à cozinha. A casa de fazer farinha é adjacente, portanto, aos telheiros. Ou seja, ele vai conduzindo o teu olhar e você vê a proximidade entre uma coisa e outra. Era só um reconhecimento espacial. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Esse texto aqui, da filosofia dos epitáfios, é um momento do Machado de Assis em que ele, pensando ali, né, na constituição da vida e da morte, que era o grande tema ali do Memórias Póstumas, pensou na reflexão que nós teríamos a respeito dos epitáfios. Inscrições tumulares, né? Imagina você andando ali num cemitério e vendo aquelas frases. Que frase representaria melhor a sua existência, que estaria ali gravada na lápide? Então, por isso que ele chamou esse capítulo de Filosofia dos Epitáfios. Eu quero partir do texto, tá? Saí afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo, ao menos, da sombra que passou. Você entendeu o que ele quis dizer? Que ele gosta porque parece que você tira da morte alguma coisinha da sua existência, sabe? Fica como se fosse um extratinho daquilo que você foi como indivíduo vivo. Daí vem talvez a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum, que são aqueles que não têm a sua diferenciação, que não têm na lápide marcada uma frase que o resuma. Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos. Acho que você conseguiu entender que nesse trecho ele está refletindo a respeito do que as pessoas seriam, né? Da vida que as pessoas tiveram e o que elas deixam ali para trás. Bom, do ponto de vista da composição, é correto afirmar que o capítulo Filosofia dos Epitáfios, eu quero que você fique comigo aqui no texto. A. É predominantemente dissertativo, servindo os dados do enredo e do ambiente como fundo para a digressão? Sim. É a alternativa A. Por que é a alternativa A, Lucy? Ele está filosofando a partir daquilo. Eu posso dizer que ali é só um texto descritivo? Ele só está mostrando, olha a lápide, ela é feita de... Não. Eu posso dizer que ele está narrando uma história? Pensa na progressão. Pensa no que eu te falei na aula passada. Tem um S0 e agora... Né? Houve uma transformação? Houve uma modificação? Não houve. Ele está parado ali, olhando os epitáfios e refletindo sobre eles. Qual é a característica primordial desse texto? Ele ser analítico. Se ele é analítico, então, portanto, ele é um texto dissertativo, tá? Como são as dissertações
tradicionais. O que predomina aí é isso. Qual é a chave do sucesso dessa questão? É você pensar na composição dos elementos que compõem cada um desses textos, desses tipos de textos. Que eu te falei na aula passada. Se eu tenho um texto descritivo, eu tenho mais substantivo concreto, é tudo aleatório. Se eu tenho um texto que é narrativo, eu tenho uma transformação, um começo, meio e fim. Se eu tenho um texto que é dissertativo, eu tenho um texto de análise, de reflexão. Esse texto não mostra, esse texto não conta, esse texto analisa. Para eu entender que ele analisa, eu tenho que, portanto, fazer uma leitura mais profunda. E perceber que aqueles epitáfios ali estão só como pano de fundo, como diz a questão, só como mote para ele poder fazer a abstração e a reflexão dele. Beleza? Vamos para o próximo exercício. No próximo exercício, de novo, a gente vai encarar um texto bastante complexo. Tá? O texto revela em seu desenvolvimento a seguinte estrutura, mas quero de novo analisar com você bonitinho essa estrutura aqui. Das vãs sutilezas. Está aqui o texto. Os homens recorrem, por vezes, a sutilezas fúteis e vãs para atrair nossa atenção. Vamos já esmiuçar desse começo? Quando ele faz isso, ele faz uma afirmação. Ele está dizendo que os homens fazem isso. Você entende que ele faz uma generalização, né? Ainda que ele diga que por vezes, mas ele diz que os homens, em geral, homens humanidade, fazem isso. Então ele parte de uma afirmação. A prova atitude daquele personagem a quem apresentaram um homem que com tamanha habilidade atirava um grão de alpiste que o fazia passar pelo buraco de uma agulha sem jamais errar o golpe. Você viu que tem uma progressão agora? Ele está contando a história de um cara que pegava um alpiste, sabe, comida de passarinho, aquele grãozinho, e passava pelo vão da agulha sem jamais errar. Isso é uma história que ele está contando, né? É um contar. Ok. Tendo pedido ao outro que lhe desse uma recompensa por essa habilidade excepcional, atendeu o solicitado de maneira prazenteira e justa, ao meu ver, mandando entregar-lhe 3 medidas de alpiste, a fim de que pudesse continuar a exercer tão nobre arte. Qual foi a recompensa dele? Tem mais alpiste para ele ficar jogando pelo buraco ali da agulha. É prova irrefutável da fraqueza de nosso julgamento apaixonarmos-nos pelas coisas só porque são raras e inéditas, ou ainda porque apresentam alguma dificuldade, muito embora não sejam nem boas, nem úteis em si. Um maravilhoso texto do Montaigne, em que ele fala da nossa curiosidade, da nossa tendência a gostar daquilo que é diferente, exótico, estranho, sei lá que nome a gente possa dar, sem saber se aquilo é útil. Né? Chama-nos a atenção. Vamos pensar de novo na constituição do texto? Tem uma afirmação inicial. Para essa afirmação ser ilustrada, ele conta uma história. Né? Aqui é narrativo. Conta toda a história, com começo, meio e fim. Depois da história, vem a abstração dele. Né? Ele faz uma reflexão a respeito do que ele acabou de falar. Portanto, olha comigo as alternativas. Você vai chegar à alternativa A, em que eles dizem a formulação de uma tese, ilustração dessa tese por meio de uma narrativa e a reiteração, que é repetição, né? Puxa aquela setinha, reiteração igual a repetição e expansão da tese inicial. Então, ele puxa a tese inicial que ele já comprovou por meio dessa história, por meio da ilustração. Beleza, pessoal? Então, estamos, por hora, com a alternativa B de bola, A de amor e A de amor. 4. Antes de fazer o texto 4, quero dar uma pausinha e mostrar uma situação desconfortável, porque também faz parte da nossa brincadeira mostrar situações desconfortáveis. Nós estamos falando de vestibular, né? E quando a gente fala de vestibular, a gente precisa falar de certas coisas que o vestibular faz e que nos colocam, às vezes, em situações muito ruins. FUVEST. FUVEST de 2020. O FUVEST de 2020 fez uma questão que foi uma das poucas vezes que eu vi aqui no ângulo as pessoas brigarem tanto para chegar a uma alternativa. Divisão de professores. Os professores concordando com essa, outro com aquela, e etc.
no fundo, todo mundo tinha razão. Esse que era o velho problema, né? Se o ponto de vista faz o objeto, e se a ilustração às vezes não é boa, fica difícil de você determinar a verdade das coisas naquele momento. A FUVEST trouxe para a gente um texto muito curto e tentou encaixar nesse texto algumas determinações. Eu coloquei já aqui para você o gabarito. A gente ficou aqui, COD, 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 brigando. Isso acontece. Está ali. Uma planta é perturbada na sua cesta pelo exército que a pisa, mas mais frágil fica a bota. Está lá a planta descansadinha e pá, a bota vai lá e pisa. Considerando que se trata de um texto literário, uma interpretação que seja capaz de captar a sua complexidade. Gente, esse enunciado é muito estranho. O que é exatamente a complexidade que eles estão querendo que nós chegamos? Que leitura complexa é essa? Então, assim, foi um enunciado que não ficou bom, tá? Abordará o poema como... A gente ficou brigando, como eu te falei. É COED uma defesa dos direitos humanos? Uma defesa da resistência civil? Porque, sim, você pode falar em direitos humanos, porque a bota está lá massacrando a planta que está dormindo, caramba. Ainda que a bota fique mais frágil. Então, você vai pensar, poxa, os direitos humanos, você atentar contra os direitos humanos, fragiliza toda a humanidade. Legal, C. Só que eu também consigo fazer essa outra leitura. Uma defesa da resistência civil. Se eu for considerar que essa plantinha, por mais que ela esteja ali na dela, ela exerce uma resistência em relação à bota que a pisa. Ela, apesar de ser pisada, fere o outro. Isso é uma resistência. Complicado, né? Pois é. Eu vou te dizer que a FUVEST fechou na D. Mas que, sinceramente, eu acredito na C e na D. A ilustração, ela não foi suficiente para a gente conseguir fechar a questão. Você entende porque, às vezes, no mundo as pessoas fazem certas imagens mentais e a gente não consegue entender a metáfora que a pessoa fez? Precisa ser muito preciso. E aqui a imprecisão está desde o enunciado até nessas leituras, já que todas são possíveis. Sabe um exercício interessante de você fazer? Vamos imaginar que isso aqui não fosse uma questão de múltipla escolha, mas que fosse uma questão discursiva. Você simplesmente, tranquilamente, chegaria a uma dessas alternativas? Não tinha as alternativas para você. Você sozinho ia escrever resistência civil, defesa dos direitos humanos? Complicado, né? Porque só essa imagem dificilmente nos dá essa simbologia. E a FUVEST insistiu, isso foi um problema nosso, porque ela fez duas questões a respeito desse mesmo texto, que era curto, e essa simbologia aí fica um pouco complicada para a gente entender. De novo, o mesmo texto. O ditado popular que se relaciona melhor com o poema é... De novo, a gente tem um problema, né? Assim, tá, mas o que exatamente esse texto está querendo dizer? Para bom entendedor, meia palavra basta. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Um dia da caça, outro do caçador. Uma andorinha só não faz verão. Posso te falar? Para mim pode ser tudo. Complicado isso daqui, né? De novo, você tem uma coisa que é figurativa, outra coisa que é figurativa, e você está tentando achar semelhança entre elas. Pode acontecer e dar certo? Pode. Aqui, sinceramente, foi muito difícil. Sem resposta. Se você olhar lá no nosso ângulo resolve, você vai ver. Sem resposta. Quero que você faça o seguinte. Olha na sua apostila de novo. Veja como é interessante isso, né? A gente trabalha com a realidade. E agora eu quero até falar uma coisa que eu acho muito legal. A gente produziu essa apostila, ano passado a gente trabalhou esse exercício. Nós conhecemos a realidade do teu vestibular, tá? A gente sabe o que teu vestibular vai pedir. Tanto que essa questão aqui já estava selecionada e a gente trabalhou em sala de aula antes da sua prova da FUVEST. Você estava preparado para fazer a questão, se ela fosse boa, tá? É que a gente realmente teve esse problema. Temos de ser sinceros, temos de enfrentar o vestibular. E, às vezes, acontecem alguns problemas como esse. A interpretação ficou livre demais. Vem aqui comigo, ó. Qual das alternativas reescrevem os ditados populares correspondentes, traduzindo-os de forma correta? Vamos aqui, ó. Já te dou essas duas alternativas. De mau grão, nunca bom pão. Não é com coisas ruins que se podem construir coisas boas.
A ideia é a mesma, né? Você conseguiu entender? Poxa, o pão é feito de grãos. Se o grão é mau, o pão não vai ser bom, ó, nunca. Então, não é com coisas ruins, se podem construir coisas boas. Percebeu como essa aqui é uma leitura clara? Diferente do que a gente viu aqui? Vamos na 2? Mais amansa o dinheiro que palavra de cavalheiro. É mais fácil conseguir alguma coisa com dinheiro que com palavras gentis. Isso é uma crítica social, né? Como é que eu consigo as coisas? Como é que eu consigo abrir as portas? Né? Por meio, às vezes, do a mais que você dá. Então, o dinheiro torna manso, né, do que a palavra do cavalheiro aqui. O que você precisava entender aqui é o sentido do cavalheiro, de cavalheirismo, tá bom? Você vai ver que as outras não conseguem fazer a mesma tradução. Quem não se arriscou, nem perdeu, nem ganhou. Não há quem nunca tenha se arriscado, ou perdido, ou ganhado alguma vez. Ele tirou essa relação que existe, né? Quem não se arriscou, não perdeu nem ganhou. Aí aqui ele fala, não, é tudo junto, né? Quem nunca tenha se arriscado, não perdeu, não ganhou. Não, quem se arrisca ou perde ou ganha. Só não erra quem não faz. É preciso fazer alguma coisa para não errar. Não é a relação direta que ele tem. Ele diz que você não erra se você não faz. Não que é preciso para não errar. Zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades. Comadres, né, as mulheres, né? As comadres, quando descobrem as verdades, ficam zangadas. Não, é só você deixar elas zangadas que elas acabam falando a verdade. Então, não é a mesma tradução, não é o mesmo sentido. Tá bom? Só para te mostrar o jogo real de como pode acontecer e o quanto a gente te prepara direitinho para o vestibular. Vamos aproveitar esse momento. Pessoas queridas, olha, nós temos agora um último exercício, que é um exercício discursivo, que eu vou te convidar também a fazer. Um texto do Padre Antônio Vieira. Você sabe da complexidade dos textos do Padre Antônio Vieira? De novo, texto lido, texto rabiscado, vai lá grifando as partes mais importantes para o entendimento. O que eles querem da gente? Vai lá para a próxima página e olha. Esse fragmento de Vieira se estrutura a partir de uma analogia, o que é um hábito da construção de texto do Vieira. Qual é essa analogia? Ela envolve elementos concretos. Depois na B. Sabendo que na época da Quaresma o fiel católico deveria jejuar para lembrar os sofrimentos de Cristo no Calvário, explique como se organiza essa analogia. Meus queridos, o que eu fiz? Antes de fazer a resposta discursiva, leia A, leia B. Leia os limites. Vamos insistir sempre nisso, porque o que acontece muito? Você lê a A, começa a construir a A, naquele espação que o vestibular te dá. Quando chega no final e você vai ler a B, você viu que metade da B está na sua A. Então, cuidado. Leia as duas, lê A e lê B e vê os limites que a gente vai. Então, ó, qual é essa analogia? Ela envolve elementos concretos. Então, a gente vai tentar achar o elemento concreto dessa relação de ideias que ele fez. E depois a gente vai pegar esse contexto que ele destacou na B. Tudo bem? Procedendo à leitura do texto, vamos lá já grifando e já identificando os elementos aqui. Leia o fragmento a seguir, que abre o sermão de Dia de Ramos, de Antônio Vieira, pregado pela primeira vez na Igreja do Matriz do Maranhão, em 1656, durante as comemorações da Semana Santa daquele ano, e responda ao que se pede. Então, vamos lá. Como Deus não se agrada de afetos súbitos, senão de corações preparados, maravilhosas são as disposições cada vez maiores e mais estreitas com que a Igreja Católica, nossa mãe, governada pelo Espírito Santo, de muito longe nos começou a preparar. E foi preparando sempre para que chegássemos finalmente a este dia e entrássemos como convém nesta sagrada semana. Até aqui a gente não viu a analogia, certo? Para chegar ao Sancta Sanctorum, que era o lugar mais sagrado do Templo de Jerusalém, traçou Deus a entrada com tal artifício que primeiro se passasse por 3 instâncias, tão misteriosas no sítio, no lugar, né, como na medida, porque quanto eram mais interiores, mais se estreitavam mais, tanto se estreitavam mais. A primeira e a segunda se chamavam átrios, e a terceira,
propriamente templo. Por estes, como degraus de reverência e culto, e com todas estas disposições de sempre maior recolhimento e aperto, se chegavam finalmente ao Sancta Sanctorum, e com as mesmas quer e ordenou a igreja que entrássemos nós à Semana Santa, porque assim como o Sancta Sanctorum era o lugar mais sagrado do templo, assim a Semana Santa é o Sancta Sanctorum do templo. Você percebe esse vai e vem, né, do discurso dele. Qual é a analogia? A analogia aparece justamente nesse momento em que ele fala que quanto mais a passagem ia acontecendo, mais ela ia se estreitando. Portanto, maior a dificuldade. Então, vamos lá? Qual é essa analogia? Primeira parte da pergunta. Ela envolve elementos concretos? Aí eu quero te mostrar as respostas para você ter uma ideia de elaboração dessas respostas, ok? Esse é um momento bom em que a gente, né, vamos fazer do limão à limonada, né, em que a gente aproveita para te mostrar justamente isso, como é uma resposta bem organizada, né, uma resposta feita aí por nós. Qual é essa analogia? Primeira parte da pergunta. A analogia consiste em comparar a Semana Santa ao Sancta Sanctorum, que é uma figura, um elemento concreto. Você já consegue responder tanto essa primeira parte quanto a segunda. Ele fala da construção mesmo, é o elemento concreto, que vai se afunilando cada vez mais e, portanto, cada vez mais difícil de passar pelos átrios. B. Sabendo que na época da Quaresma o fiel católico deveria jejuar para lembrar os sofrimentos de Cristo no Calvário, explique como se organiza essa analogia. Bom, o que você precisa fazer? Vamos lá, explicar bonitinho como é que as coisas são. Um exemplo de resposta para você, tá? Para concretizar as privações dos fiéis durante os dias da Quaresma e para demonstrar a satisfação que eles devem sentir ao chegar à Semana Santa, o enunciador vale-se de uma figura discursiva de um elemento concreto, o Sancta Sanctorum. Né? Para chegar até ele, o fiel teria que passar por 3 instâncias que se estreitavam cada vez mais. A intenção de Deus era mostrar que, para chegar ao Sancta Sanctorum, o fiel católico deveria vencer todas as dificuldades que se lhe propõem pelo caminho. O jejum de Quaresma é uma representado, pelas paredes estreitas do templo. A Semana Santa é o próprio Sancta Sanctorum. Então, traduzindo, talvez você dissesse isso de uma maneira um pouquinho mais simples, mas essa analogia mostra a ideia do jejum, né? Sabendo que na época da Quaresma o fiel católico deveria jejuar para lembrar os sofrimentos, a ideia de que quanto mais sofrimento você tem, o sofrimento você passando por ele, mais você se purifica, que é uma das considerações dessa visão católica. Então, o que você teria que dizer seria justamente isso, que a purificação do indivíduo se dá por meio do grau de dificuldade cada vez mais avançado. Quanto maior o grau de dificuldade, maior a purificação. Ok, meus amores? O que nós fizemos nessas 2 aulas, então? Nós pensamos na formulação dos substantivos, nós pensamos em como eles são concretos e abstratos e estão a serviço dos tipos de texto. Do texto narrativo, do texto descritivo e do texto dissertativo. Depois a gente viu como eles podem se mesclar. Como a gente pode pegar um texto de um tipo específico, como, por exemplo, um texto narrativo, e colocar dentro de um texto maior que seja dissertativo, e a gente consegue fazer uso de uma estratégia linguística que vai trazer para o seu texto mais expressividade. Então, é muito importante que você faça uso disso, inclusive na sua redação. Por isso que eu quis trazer um trechinho de redação, para você ver como é possível no seu universo também fazer isso. Porque quando a gente lê Hemingway, quando a gente vê o texto do Padre Antônio Vieira, você fala, eu não vou conseguir fazer uma coisa similar. Igual não. Mas talvez você consiga usar dessa técnica para o seu texto. Tudo bem, meus queridos? Recomendação. Eu gostaria de que você fizesse tarefas, né? As tarefas estão desenhadas aí para você, você sabe o que você tem que fazer e nós estamos aqui juntos para as próximas aulas. Tá bom? Obrigada, pessoal. Valeu!